Minha professora me avaliava negativamente porque me odiava, mas dei a volta por cima. No ensino médio, há mais de 10 anos, eu era quieto e atento na aula. Os professores gostavam de mim. Eu não era popular, mas tinha bons amigos. Digo tudo isso para explicar que o ensino médio foi relativamente tranquilo para mim. Eu praticava esportes, participava do jornal estudantil e tinha boas notas. No entanto, tudo mudou no segundo semestre do meu terceiro ano. Sempre fui um leitor voraz. Meu professor de inglês do primeiro ano recomendou que eu passasse para a turma de inglês avançado, então o fiz para o primeiro, segundo e metade do terceiro ano. Então fui colocado em literatura clássica no segundo semestre do meu terceiro ano. Sempre amei histórias gregas e romanas e já tinha lido a lista de leitura clássica típica do ensino médio por conta própria. Não me importei de ler novamente até conhecer a senhora Umbridge. Ela parecia doce por fora, mas era verdadeiramente malvada. Ela também decidiu que me odiava. Ainda não sei porquê, ou que transgressão cometi, mas ela me odiava. Suponho que fosse meu hábito de às vezes cochilar nas aulas. Na época, eu tinha problemas de tireoide não diagnosticados e acordava às 5 da manhã para o treino de natação. Digo às vezes, porque isso acontecia talvez 2 vezes por mês no total, entre todas as 8 aulas. Não me lembro de ter cochilado em sua aula, mas pode ter acontecido. De qualquer forma, a aula dela era 50% ensaios e relatórios escritos. O restante eram provas aleatórias e alguns testes. Eu estava no jornal estudantil e era um escritor razoável. Eu não estava preocupado em manter um B ou mais. Escrevemos nosso primeiro trabalho e eu tirei um D e fiquei chocado. A única matéria em que eu tinha dificuldade era química e mesmo assim minha nota mais baixa foi um C. Depois da aula, perguntei à senhora Umbridge o que fiz de errado, porque suas anotações eram mínimas. Ela me disse que minha análise do material não era inspiradora. Pode me mostrar um exemplo de uma análise inspirada? Volte durante o intervalo de estudo. Pensando que ela teria algum material de exemplo para eu revisar, consegui uma permissão para vê-la durante o intervalo de estudo. Ela passou a hora toda basicamente me dizendo que eu era um idiota. Lembro-me de sair e chorar, porque ela não me disse nada construtivo. Meu amigo, o eventual orador da turma, se ofereceu para me ajudar no próximo trabalho. Minha amiga e eu passamos horas no meu próximo trabalho. Ela nunca tirou menos que A em nada. Eu tirei outro D. Minha amiga ficou furiosa. Ela levou para o seu professor de inglês do ensino avançado e pediu a ele para revisar. Ela disse que estava participando de uma competição de escrita e queria conselhos. Ele disse que estava ótimo. O típico trabalho dela de a mais. Minha amiga, mais rápida, pediu-me uma cópia da minha tarefa original. Ela pediu ao seu professor de inglês do ensino avançado para revisá-la também, e ele disse que ela deveria entrar com a primeira. Ele provavelmente daria um A, mas o outro trabalho era melhor. Minha amiga estava convencida de que a senhora Umbridge estava me tratando injustamente por algum motivo, e ela não devia gostar de mim. Minha amiga queria que eu contasse aos meus pais ou ao orientador escolar. Um professor não gostava de mim? Isso nunca tinha acontecido. Claro que todos não me amavam, mas nenhum me detestava ativamente. Decidi tentar mais uma vez, mas desta vez consegui a ajuda da senhora Umbridge. Apesar dos horrores anteriores de passar o intervalo de estudo com a senhora Umbridge, fui ao escritório dela durante o intervalo de estudo 3 vezes antes do próximo trabalho ser entregue. Ela revisou o trabalho e me deu dicas para revisá-lo a cada vez. Ela fez isso com caneta vermelha. Eu fiz anotações. Na época em que o próximo trabalho foi entregue, eu tinha 3 versões revisadas com suas notas em tinta vermelha em cada uma delas. Tirei um D+. Ela sorriu e me parabenizou pela melhoria. Minha amiga estava certa, essa vadia tinha algo contra mim e estava me dando notas ruins de propósito. Sou uma pessoa tranquila, mas estava irritado. Nunca antes fiquei tão irritado. Levei meu trabalho ao meu professor do jornal. Claro, ele não dava aula de inglês, mas o nosso jornal estudantil constantemente ganhava prêmios por causa do seu trabalho. Eu disse a ele que estava com dificuldades em inglês e poderia,
por favor, revisar meu trabalho e me dar conselhos. Ele ficou um pouco confuso sobre por que eu não perguntei à minha professora de inglês, mas fez isso. Ele também me disse que estava ótimo, mas deu algumas mudanças mínimas a fazer. Perguntei se ele achava que era um B ou melhor. Ele disse que daria um A sólido. Fui à minha amiga e pensamos juntos. Eu não poderia solicitar uma troca. Isso não era faculdade. Você simplesmente não muda de aula na minha escola secundária, a menos que o professor recomende uma colocação honrosa. Isso não é verdade, disse minha amiga. Os caras do futebol americano e do basquete são transferidos para aulas mais fáceis o tempo todo para manter suas notas altas, para que possam participar dos jogos. O diretor de atletismo era amigo do meu pai, então pedi uma reunião com ele e meu treinador de natação depois da escola um dia. Eu disse a eles que estava em perigo de perder minha elegibilidade para nadar, porque estava tirando um D em uma aula. Queria mudar de aula, mas sabia que precisaria da aprovação da administração, o que não conseguiria sem um bom motivo. Eles perguntaram se eu tinha pedido ajuda. Expliquei que tinha pedido ajuda a várias pessoas, mas minha nota não estava melhorando. Eles pediram para ver meus trabalhos. Sentei enquanto eles os liam. Ambos olharam para mim confusos. Nenhum deles conseguia entender como aqueles trabalhos valiam apenas um D. O vice-presidente estudantil foi chamado. Ele perguntou quem me ajudou. Expliquei que minha amiga, ele sabia quem era, até pediu ao seu professor de inglês do ensino avançado para revisá-lo para dar conselhos. Também pedi ao meu professor do jornal para me ajudar. O vice-presidente estudantil perguntou se eu já tinha realmente pedido ajuda à minha professora. Sorri e entreguei a ele as 3 versões revisadas do trabalho número 3 com a tinta vermelha da Sra. Umbridge por toda parte. Ele franzia a testa. O professor de inglês do ensino avançado e meu professor do jornal foram chamados para a reunião. Eles foram solicitados a avaliar os trabalhos. Todos os 3 trabalhos receberam um A ou melhor. Enquanto isso estava acontecendo, meu pai foi chamado pelo diretor de atletismo. Meu pai estava furioso. Ele exigiu que eu fosse transferido para outra turma e que a Sra. Umbridge fosse colocada sob revisão. Claramente, ela não estava avaliando os alunos com base no trabalho deles, mas em suas próprias opiniões pessoais. A administração da escola obviamente ficou incomodada com a acusação de que uma professora estava tratando os alunos de forma injusta. Muitas discussões nas quais eu não fui permitido participar ocorreram no escritório do vice-presidente. Eu podia ouvir muitos gritos enquanto 6 homens adultos discutiam sobre os próximos passos apropriados. Decidiu-se que eu, meu pai, o vice-presidente e o diretor de atletismo teríamos uma reunião com a Sra. Umbridge. Na manhã seguinte, antes da escola, nos encontramos todos. A Sra. Umbridge parecia pensar que ia contar para todos porque eu era tão estúpido. O vice-presidente explicou que se eu mantivesse um D em sua aula, perderia minha elegibilidade extracurricular, e todos estávamos nos reunindo para discutir o que fazer. Ela sorriu e disse que eu deveria ser transferido para a turma de inglês comum e que eu não tinha capacidade para entender a literatura clássica complexa que estavam estudando, e provavelmente precisaria de um tutor até mesmo para passar pelo inglês básico. Nunca vi meu pai tão vermelho, e meio que esperava ver vapor saindo de suas orelhas. O vice-presidente perguntou por que ela não tentou me ajudar a melhorar. Ela disse que cabia aos alunos tomar a iniciativa para melhorar. O vice-presidente perguntou se isso significava que eu nunca havia pedido ajuda a ela. Ela disse que não. O vice-presidente então tirou as 3 versões revisadas do trabalho número 3 e as entregou à Sra. Umbridge. Agora era a vez dela ficar vermelha. Ela me chamou de mentiroso e disse que aquelas anotações não eram dela. As coisas esquentaram, e me pediram para sair novamente. Sentei do lado de fora do escritório. Desta vez, a secretária estava lá, e ambos ouvimos os gritos. A escola estava prestes a começar em 30 minutos, e todos estavam apenas gritando. Então o professor de inglês do ensino avançado e o professor do jornal foram chamados novamente e houve mais gritaria. Cerca de 5 minutos antes do início das aulas, os professores saíram e fui chamado de volta. Se olhares pudessem matar,
Eu teria morrido ali mesmo quando a senhora Umbridge saiu do escritório do vice-presidente. Fui transferido para o inglês comum imediatamente. Minha nota atual não seria transferida. Eu não precisaria recuperar nenhum trabalho passado, e o novo professor receberia instruções para me avaliar apenas pelos trabalhos futuros. Minha nova professora de inglês, a senhora Honey, acabou sendo a chefe do departamento de inglês. Ela tinha pelo menos 65 anos e estava fazendo isso há décadas. Depois de 2 anos e meio de inglês avançado, essa aula era mais fácil do que educação física. Mal precisei me esforçar para tirar um A, mas me recusei a deixar a senhora Honey pensar que a senhora Umbridge estava certa. Eu me esforcei mais nessa aula do que em qualquer outra daquele semestre. Terminei os projetos tão rapidamente que me pediram para ser tutor de uma menina com dificuldades na aula. Passei metade do período da aula apenas ajudando essa menina a entender o material. Ajudei-a a passar de um C para um B+. No final do semestre, a senhora Honey me chamou para o seu escritório durante o intervalo de estudo. Ela estava recomendando que eu voltasse para o inglês avançado para o último ano. Devo ter parecido apavorado, porque ela me assegurou que a senhora Umbridge não seria minha professora. Na verdade, ela não seria professora de ninguém. Ela estava saindo no final do ano letivo. A senhora Umbridge tinha apenas 20 e poucos anos e não era casada. Muito cedo para se aposentar. E minha escola secundária estava em um dos distritos escolares mais bem pagos do estado. Eu sabia o que sair significava, mas a senhora Honey ainda explicou que fui colocado em sua aula de propósito. A administração da escola confiava na senhora Honey para determinar a veracidade da alegação da senhora Umbridge de que eu basicamente era um mentiroso idiota. A senhora Honey afirmou que eu claramente pertencia ao inglês avançado. Ela pediu desculpas se sua aula não tinha sido desafiadora o suficiente para mim. Eu chorei, quero dizer, chorei feio, com um ranho e tudo. Eu não percebi, mas parte de mim realmente acreditava na senhora Umbridge até aquele momento. A senhora Honey me abraçou e me consolou. Passei o último ano no inglês avançado e passei meu intervalo de estudo ajudando os alunos com dificuldades da senhora Honey. Até hoje, penso regularmente naquela mulher horrível. Minha carreira é fortemente baseada em escrita, e ainda me preocupo obsessivamente com minha escrita. Espero que ela nunca tenha dado aula novamente, porque ela causou estragos na minha autoconfiança. O que acharam dessa história? Imaginem ter uma professora te dando notas negativas apenas pelo simples fato de não gostar de você? Dê sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para acompanhar mais histórias como essa. Até logo!